Muito bem, estamos aqui agora já com mais um podcast com a nossa querida Mara. Eu chamo ela de Mara, mas eu não sei o nome completo. Bom dia para você, a paz de Jesus. Bom dia, São Henrique, a paz. Tudo bem com você? Graças a Deus. Primeiro, quero saber quem é a Mara. Na verdade, meu nome é Lucimara. 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 Mas ninguém te chama de Lucimara. Hoje, agora que eu trabalho nas escolas, eles já me chamam de Lucimara, mas eu estranho um pouco. Porque a vida inteira Mara. Família também chama Mara? Mara. Todo mundo, Mara. né? Todo mundo Mara. Quem é a Mara, então? Mara, hoje, graças a Deus, já é uma mulher de fé, de muita fé. Filha, esposa, mãe, uma profissional já há 25 anos da área da psicologia, sim, sou psicóloga. E hoje, graças a Deus, me sinto realizada. Que maravilha. Parabéns, uma grande mulher. Amém. Ô Mara, nós vamos aqui falar, porque nós estamos vendo pelas redes sociais o mundo que nós estamos vivendo. É fake news, fala fake news, usa termos americanos e tal, mas a gente sabe que embutido em todas as coisas, né? Eu tenho visto que às vezes a gente que é adulto mesmo recebe nudismo, homossexualismo e algumas coisas perniciosas para a nossa própria vida de adulto. Então, a primeira pergunta para você, nós vamos dizer assim, como é que você vê o risco, que risco tem as redes sociais na vida de crianças e jovens? São vários, né, São Henrique? Os riscos nas redes sociais, eles estão ocultos, né? Porque atrás, por exemplo, de um jogo que é muito jogado hoje pelas crianças, né? Um joguinho Free Fire, por exemplo, as redes sociais mesmo, de Instagram e tal, pode existir assédio, ameaças, a questão do vício, né, em telas. Então, os riscos existem de todas as formas nas redes sociais para as crianças. Eu estava observando também o risco que correm muitas meninas que começam a encontrar namoro pelas redes sociais. E vai embora, às vezes, de casa, ou então, sei lá o quê, e acaba não sabendo quem é a pessoa e fica numa situação muito difícil. Algumas a gente está vendo pelas notícias, foram até assassinadas, né? Porque é uma violência muito grande, você não conhece a pessoa pela rede social, né? Não, porque existe essa questão, né? Ainda tem os aplicativos de relacionamentos. E nem sempre as meninas se relacionam por esse aplicativo. É mesmo pelo Instagram, né? Os joguinhos, que os jogos são online, então conhece gente de outra cidade, até de outro país. E existe um risco muito grande, porque nem sempre o que a pessoa fala que é, a pessoa realmente é. Porque as redes sociais pode usar inteligência artificial. Exatamente. Aí, trocar o rosto, ficar muito bonito lá, e não é isso, né? Exatamente. E vai assim, induzindo a pessoa do outro lado. Induz, é uma conquista, né, do que, principalmente se pegar uma criança ou um jovem, né, até mesmo adulto, que esteja numa fase delicada, né, de carência, informação, e aí isso é muito prejudicial. Preenche alguma coisa e a pessoa se ilude mesmo. E normalmente esses, né, vamos falar, esses assediadores ou pedófilos, eles sabem muito bem, né? Como fazer. Como fazer. Mara, você falou do perigo, né? Nós estamos falando do perigo da rede social na vida de adultos também, mas a gente é um pouco mais esperto, mas para as crianças e principalmente os jovens. Então, eu tenho observado também esse desafio que se faz pela rede social para que, induzindo que um jovem ele vá fazer coisas para ganhar ponto, levando ele no final a uma destruição da sua própria vida, uma mutilação, muita coisa. E é um jogo, né? É um jogo. São vários, né, São Henrique? Existem aplicativos, né? Às vezes os pais nem sabem que as crianças têm, porque eles podem criar contas diferentes, com nomes, né, fictícios. E aí ali eles se conhecem, eles jogam e existem desafios, porque nesses aplicativos existem os diretores, e aí eles que comandam, e aí começa com desafios, que começa pequeno, começa a crescer, e gera aí toda uma ansiedade e consequências, né? Porque a criança quer superar, né? E quando às vezes não consegue sair daquilo, existe a questão da ameaça, né? Se a criança não tem vínculo muito grande com a família, com os pais, ela vai entrar naquilo e vai ser um caminho sem volta. Eu tenho visto que ultimamente o perigo maior é isso, esses desafios. Esses desafios, que vêm através dos joguinhos, que muitas vezes, mas é os jogos, por exemplo, né? Existe um aplicativo Roblox, acho que é Roblox, é isso mesmo.
E aí tem para todas as idades. Então, crianças, mas a minha filha tem 7 anos, o perfil dela é de 7 anos, ela só se relaciona com criança de 7 anos. Mas existem as contas fakes, né? Existem as contas que eu posso criar e colocar que eu tenho 7 anos. E aí eu começo a ter contato com essas crianças. Né? Então, a linguagem dela. Exatamente. E consigo pegar uma criança que esteja menos instruída ou seja mais sensível e consigo manipular ali. Nesses aplicativos eles conseguem, né, lançar os desafios. Nós atendemos recentemente um jovem, a gente estava falando sobre isso, ele tem 9 anos e ele falou, eu recebi. Ele, nas escolas eles chamam a gente de dona, né, ou de sora. Né? Dona, no joguinho ele me falou, olha, tira sua calça. Aí ele ficou com medo, ele não respondeu, ele também não contou para os pais. Mas ele saiu, desinstalou o joguinho e não entrou mais. Então, são riscos que oculto, né? Por isso que a gente fala oculto. Porque o pai e a mãe tá achando que tá se relacionando com crianças, né? Da sua idade e tal, e não é, né? E não é. Então eu pergunto para você o seguinte, por que os perigos da rede social passam muitas vezes despercebido por educadores e pelos pais? Seu Henrique, em relação aos educadores, os educadores não têm essa competência, né, de fiscalizar. É dos pais. Os educadores, eles estão lá para a questão de educar mesmo, né? E você acha que essa proibição de levar celular para a escola foi uma boa? Sim, foi uma boa. Estamos lidando com a questão da abstinência, né? Porque os nossos jovens estavam focados na tela. Mas, assim, a luta é grande todos os dias e diário em todas as escolas, né? Todo dia a gente tem que, sim, né? Não, guarda o celular, não é permitido, guarda o celular, não pode fazer, pega o celular, leva pro diretor, fica lá, na hora de ir embora, pega. Mas precisa, porque eles estão perdendo não só a questão, né, da socialização, mas como também estão afetados cognitivamente, né? Leitura, escrita, memória. Afeta tudo, né? O cognitivo fica todo afetado. Você falou aí desse joguinho aí, e em determinado ponto falou pro menino, tira a roupa, né? Ele não contou para os pais, abandonou ali. Você já ouviu de alguma criança, algum jovem, algumas coisas relacionadas a mais? Sim, teve uma outra menina, que ela era... os pais são muito bem orientados, né? São de muitos vínculos com ela. E aí a pessoa entrou e falou para ela que ela tem 7 anos. É sua prima. E aí ela, prima da onde? Mas ela achou estranho aquela conversa. Aí o que ela fez? Continuou a conversa e chamou a mãe para ver. Aí a mãe acionou o pai, teve todo um processo, porque ela estava muito bem orientada, tinha um vínculo, né, com os pais que ela confiava, e aí, não, melhor desconfiar, né, que prima é essa? Prima da onde? Aí ela começou, ela estava, realmente, o que a gente fala, uma criança orientada e com vínculos, o que faz muita diferença na criança das redes sociais. Né? É uma vigilância mais dos pais, como você falou, mais educadores não têm condições não de fazer tem. isso. Não tem porque tem que ter uma fiscalização. Casa. Na verdade, é uma fiscalização mesmo, e assim, linkar, né, a conta das crianças, principalmente das crianças, né, e com a conta dos pais, fazer a fiscalização, olhar o histórico, né. Os jovens já têm tem malícias, eles conseguem usar e de uma forma que às vezes os pais não ficam nem sabendo. Nem fica sabendo. Mesmo assim, é importante fiscalizar, né, tem que tentar e fiscalizar e conversar e orientar mesmo, para que tenha menos riscos, né? Eu vejo uma influência muito grande assim que vai destruindo o futuro dessas crianças. Agora a pergunta para você. Você conhece, ou você já viu, conversando com crianças na sua área de psicologia, qual é a influência negativa na autoestima desses jovens? São muitas, Henrique. O impacto negativo é muito grande. Porque começa-se com a competição, principalmente para eles que jogam. E a maioria joga. Não tem por onde. Não tem jeito, a maioria joga. E o impacto negativo na questão da comparação, da competição. E aí eu perco, então a minha autoestima vai lá embaixo. E eu sou pior que ele, e ele é melhor. Né? Então, os riscos é muito grande. Né? O impacto negativo na vida da criança pode ser, às vezes... Você acha que, mesmo na escola, você é psicóloga, mas os professores observam isso também? Sim, os professores conseguem observar, é bem legal. Que eles, né, eles observam, eles têm um contato diário com as crianças, grande, eles falam, eles orientam, né? Alguns casos são levados para você? São, né? Leva para a gestão, né? Diretores, vice, coordenador da escola,
e aí eles acionam, né, a psicóloga da escola para fazer o atendimento. Também informa o pai, a mãe, chama para conversar. Então tem um caminho Tem um todo aí caminho para todo, tentar sim. restabelecer a vida dela. Isso, e aí coloca uma observação. A criança chega no psicólogo, o psicólogo escolar ele não faz psicologia clínica, né? Ele faz aquele acompanhamento e o monitoramento no ambiente da escola. Mas esse primeiro contato de identificação, de fazer, né, a criança se sentir à vontade, de ter liberdade, de fazer um vínculo para que a criança possa, né, ali contar e se abrir, se relacionar, é com o psicólogo da escola. E eu perguntaria assim para você, tem alguns rebeldes que você encontra? Sim, seu Henrique, tem. É mesmo? Não vou falar com a senhora, não sou louco. É Assim, mesmo? fala, Que e se recusa. coisa. E aí a gente precisa respeitar, e aí tem um caminho que tem Você que vai ser. respeitando a liberdade, Sim, mas vai fazendo um caminho. aí a conquista é assim, a gente fica na escola, né, até 8 horas por dia. E aí a gente tá no pátio, tá com a outra criança, tá na sala de aula fazendo observação, ou fazendo uma dinâmica, ou uma roda de conversa. E aí aquela criança vai observando, os jovens vão observando e vai vendo, né? É alguém que eu posso confiar, né? Às vezes a questão é pessoal, às vezes é cultural de casa, né? Da sociedade mesmo, conversar com psicólogo é coisa de louco. E não é isso. Mara, é minha ignorância, mas quando eu assisti algumas reuniões de problemas de depressão, problemas de pessoas pensando em suicídio e também de alcoólatras, né? Sim. Alcoolismo no ar. E eles fazem uma roda de pequenos grupos assim, cada um vai falando o que está experimentando e tal. Na psicologia não tem jeito na escola de fazer isso. Sim, faz, é um trabalho preventivo que a gente chama, né? Com vários? Com as crianças. E aí a gente, por exemplo, os professores identificam, olha, tem um aluno que está apresentando ansiedade. E aí a gente faz uma lista e convida a participar de uma roda de conversa com o tema ansiedade. E aí existe identificação, confiança e a troca de experiência deles. E eles mesmos. Eles mesmos. E aí a gente vai mediando e vai fazendo o caminho, o manejo, né? Você vai descobrindo. Para que eles possam aceitar ajuda, a gente consegue verificar o grau, para encaminhar, se necessário médico, se não, psicólogo clínico, né? Orientação com a família, mas começa de uma roda de conversa, sim. Que é uma palavra chamada cyberbullying. Cyberbullying. Né? Quais são os sinais que você percebe numa criança ou um adolescente que ela é vítima de mal ou algum tipo de assédio? O cyberbullying, ele é muito sério, né? Porque acontece nas redes sociais e nem sempre não, na maioria das vezes as crianças são ameaçadas. Então elas começam com isolamento social, né? Falta de apetite, não quer ir para a escola, sono excessivo. Né? Então coloca um temor muito grande. Sim, porque são ameaças, né? Ameaças repetitivas pela internet de várias formas. Não fala para ninguém. Exatamente. E vai se isolando. E vai se isolando. Uma criança até depressiva, né? Sim, depressão. Medrosa. E aí acontece a questão, né? Pode até ter pensamentos suicidas, né? Em alguns casos, para fugir mesmo, né? Desse ataque do cyberbullying, a criança comete até mesmo uma loucura. Né? Por isso que é importante a questão dos pais observarem as crianças e saber, pô, ele tá muito estranho, tá muito quieto, né? Aquela criança que brincava, que, né, gostava de sair. Muda, né? Muda o comportamento total da criança. Aqui nós deixamos, você podia deixar aí naquela câmera para os pais, observar mudanças de atitudes. É uma criança que brinca e corre, que de repente começa a ficar retraída. Alguma coisa não está bem. As crianças, né, as pequenas, com essa questão de ficar muito tempo e a questão de se isolarem, falta de apetite, como eu falei, né, o contato com os pais, né, de repente já não quer mais, esse contato já diminui, não quer conversar, aquele amigo que em casa já diminui, não quer mais. Não quer nem brincar. Não quer mais brincar, os jovens já não querem mais sair para a rua, jogar futebol, né, então aquela coisa toda. Por quê? As ameaças, né? As ameaças e os ataques, porque na verdade os ataques em cyberbullying eles acontecem em rede, né, seu Henrique? Então alguém posta lá, fulana, e ela tá lá na rede deles, do Instagram e tal, né, a fulana, por exemplo, vamos pensar alguma coisa aqui que acontece nas escolas. Desculpa o termo, o fulano é boiola. E aí começa os ataques e as brincadeiras. Daí começa entre as aspas, brincadeiras, mas são ataques. Que são ataques. E aquela criança começa a se sentir intimidada, ameaçada, com medo. A autoestima dela já não existe mais, né? Tem medo de contar, né? Então muda todo, o que a gente fala que é? Alertas comportamentais mesmo, né? De comportamento que os pais precisam. Eu vejo assim que por mais que você como psicóloga, como orientadora, como mãe, você tenta ajudar,
Mas a fiscalização, quase que 24 horas, é dos É pais. dos pais. É dos pais. Não tem Né? como. É dos pais. Que nem a gente fala da educação. A gente vai na escola para aprender matemática, isso, aquilo, Isso. postura. Mas a postura vem de casa, Vem vem de da casa, família. vem da Né? família. O respeito vem da família. Né? É. Então, se a família não tiver, pai e mãe não tiver observando algumas mudanças na atitude, no procedimento, Comportamento. tem que ficar esperto, que alguma coisa não está bem. Não tá bem? É. E Às às vezes fala assim, mas ele é tão bonzinho, né? Fica lá no quarto. Mas ele tá. Aí fala assim, não tem perigo, tá no quarto, tem, perigo é maior, às perigo vezes, maior, do que tá porque na está rua brincando. isolado, porque você não sabe o que está acontecendo. Exatamente, o que está acontecendo ali naquele mundo, né? Das redes sociais, o que está se passando. Que é um outro mundo, né? Outro mundo da realidade. Terrível. Muito bem, você está acompanhando aí a nossa querida Mara, psicóloga, que nos ajuda aqui na comunidade. É uma grande mulher de Deus, mãe, esposa, né, amiga. E estamos falando aí sobre os perigos ocultos nas redes sociais, porque a palavra oculta é justamente isso. É nas entrelinhas, né? Isso, sim. Você olhando e ouvindo, você não pega o conteúdo, ele vai corroendo você aos poucos até dominar. Sim, é o perigo mesmo, né? Da criança, da ameaça que existe por trás, por exemplo, de um joguinho. Fizeram uma pergunta para mim fazer para você, assim, aquilo que é chamado vício em telas, como é que ele afeta o desenvolvimento emocional cognitivo de uma criança ou adolescente? É terrível, senhor Henrique. A gente que está na escola, a gente consegue ver com essa questão da proibição do celular, ela fica totalmente dependente da tela, né? Então, a criança que hoje tem... É um vício. É um vício. E assim, na ausência, os jovens, que observa, na ausência, quando é aquele momento que eles precisam ficar sem o celular, que é o momento da sala de aula, eles não conseguem ter concentração, eles não conseguem prestar atenção, eles ficam agitados, e parece que está faltando ar, e pede para sair, vai no banheiro, né? É uma atitude assim mesmo de ausência mesmo do cognitivo, da atenção, é um vício, né? É uma abstinência mesmo, né? Quando a gente estuda sobre, ou a gente pode acompanhar, né, a questão das abstinências, né, das pessoas que têm algum tipo de vício químico, é parecido, muito parecido. Parecido, né? Muito parecido. Bem similar a isso, né? É porque... É um vício como se fosse droga, bebida, e cigarro, tudo é um vício. Porque a tela, ela traz uma satisfação imediata, né, as telas. O conteúdo que é, igual o senhor falou, a gente está vendo e você corre o dedo, você nem vê o tempo que passa. E o estímulo para o cérebro é muito rápido. Então, o prazer daquele estímulo para o cognitivo é muito rápido. Você não precisa concentrar, ler, focar, nada disso. Só aquele conteúdo que vai aparecendo ali, e ele sabe muito bem como fazer isso, né, prende a atenção e aquilo gera satisfação, né, uma satisfação imediata. E o cérebro acostuma com isso. Então, como que vai ficar sem? Né? E é tão interessante que a gente observa que o celular veio para melhorar a nossa vida. Né? Veio para melhorar. Eu posso falar com você, esteja onde você estiver, rapidamente nós comunicamos. De repente, ele se tornou um mal, né? Um mal necessário, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo que tanto adultos como jovens e crianças, que é o pior perigo, porque ela está em formação ainda e pode ser dominada por isso, a gente adulto também vicia nisso. Né? Sim. Tantas mensagens que vem, a gente quer ver, quer saber, né? Piadinhas e mais não sei o que, piadinhas com duplo sentido, e vai levando a gente para um mundo que, como você falou, você fica correndo ali, fica vendo. Vai o dia todo, vai horas e você nem percebe. Raramente você vê alguma coisa, eu pelo menos vejo assim, que é interessante, que é educativo, para a gente mesmo, né? Alguma curiosidade, alguma coisa. Tem, mas você a maioria não quer ver isso, né? Não. Os TikTok, né, que as crianças têm muito acesso, é uma rede social que a gente precisa ficar muito atenta, né? TikTok é um dos piores que tem. Porque ali tem, né, eu estava acompanhando um caso, até foi uma professora que levou pra gente numa roda de conversa, sobre brincadeirinhas de maus tratos de animais no TikTok. Né? Isso é sério, né? A gente não pode ter estímulo. E as crianças veem isso como brincadeira, daqui a pouco vão reproduzir. Né? E não, meu Deus, que é isso, né? Como que a gente pode pensar que um negócio desse pode fazer uma coisa dessa, né? Nossa, que levar coisa. As nossas crianças. Então, praticamente, o mal é infinito pela rede social. Demais, né? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E hoje a gente não consegue, é difícil
Eu atendo 7 escolas no município de Aparecida. Só tem uma criança, né, que ela está no ensino médio, que ela não tem. É Uma mesmo? criança não, né? Na verdade já é uma jovem. Mas ela tá com, acho que ela tem 15 anos, e a mãe falou, não, ainda falei para ela, você não tem maturidade para ter um celular. E é sensacional, porque a gente vê a diferença do desempenho escolar dela. Ah, mas ela tá privada do mundo. Não. Não. Ela tem quando a mãe tá, ela usa da mãe, do pai, Quando ela né? sabe discernir o que é bom e o que é ruim E também, né? aí, com essa proibição do celular na escola, ela não sofreu, porque ela já não levava, Uhum. né? Enquanto os outros estão sofrendo e lidando e tal, ela não. É muito legal. A gente percebe claramente a criança que tem acesso ao celular desde pequeno com a criança que não tem. Sabe? É É diferente. muita diferença. O aprendizado, a concentração, é muito diferente. Sabe? O estímulo, né? O ânimo. A gente vê muito hoje as nossas crianças apáticas. Apáticas, abatidas, né? Não tem ânimo, não quer brincar, você vai fazer uma dinâmica, ficam assim, demora para entender, estão desligados, não consegue concentrar no que a gente está falando. Eu fico pensando assim, né? Não é uma questão de saudosismo, não é isso. Mas hoje a gente não vê os garotos brincando mais de taco, de bola, de corrida, não sei o que ser. Tem uma educação para isso. Mas entre eles mesmos não tem mais essa brincadeira, Não, é né? difícil, igual assim, eu atendo, né, atendi o ano passado, esse ano eu não atendo mais. Escola de zona rural. Na zona rural a gente vê as crianças mais ativas. Mais ativas. E a gente vê que elas ajudam, né, na fazenda, com a horta, com o gado. E aí a gente vê a diferença nessas crianças. Para Do o que, futuro. do que as crianças que, por exemplo, né, vivem o dia todo da escola para um apartamento e que não tem uma rotina, né, que exija deles, né, uma atividade. Tem algumas crianças que já fazem, né, mas faz academia, faz luta, importante, faz futebol, faz vôlei, muito importante, Muito importante né? isso. Isso também ajuda muito na questão, né, da produção dos hormônios natural, né, do corpo da gente. Mas aquelas que não querem nada, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Ah, mas ele é muito bonzinho. Ah, mas ele não quer sair. Ah, mas ele não quer. É preferível que fique em casa, mas ele está se isolando, tem que observar isso, né? Exatamente. O Que não isolamento convive, social é né? perigosíssimo, né? Existem psicopatias que vêm do isolamento social. E aí a gente precisa observar desde criança, né? E estimular para ser diferente, né? Então, que o pai e a mãe, eles possam fazer o estímulo da criança. Não, hoje a gente vai para um parque. Né? Hoje nós vamos passear, mas todo mundo vai sem celular. E os exemplos, né, seu Henrique? O exemplo do pai com a mãe, assim, sai de celular. Não, vai Já comer, falei pra você não ficar no celular. não, vai comer uma pizza com os filhos Sim. ali, quieto, o pai Todo já está mundo, no né? celular, a mãe já está, os filhos também vão. A Então, socialização é exemplos. É isso mesmo. Não se faz abstinência disso, não, né? Igual, né? É muito engraçado. Que Não a é gente saudosismo, mas a gente fica pensando, antigamente tinha que ir lá no telefone, pedir emprestado, né? Que agora onde você está, você fica vendo, às vezes não é nada importante. Exatamente. E o barulhinho da mensagem, né? Eu falo com as crianças, pode esquecer o tititi, né? Que é pi, pi, pi. Falo, atenção, foca aqui, ó, roda de conversa. Se tiver um pipipi aí, né, faz de conta que não tem. Porque escuta um barulhinho de mensagem Já chegando. vai, É automático. O ser humano é assim, quer ver o que é. Né? Uma vez, já há anos atrás, logo no começo, eu fiz uma matéria para a nossa revista, Isto Anuncia-me, sobre a geração de cabeça baixa. Porque quando a gente encontrava na rua, pessoas falando alto, pensava que a pessoa estava louca, não estava com o celularzinho aqui. Fala alto, né? Ô Maria, não esqueça, recolher a roupa e tal. E todo mundo ali, quer dizer, está andando, pode ser, já aconteceu até de ser atropelada, porque você está pensando em outra coisa, você não está vendo a realidade, né? Então é uma geração de cabeça baixa, todo mundo ali. Todo mundo ali. Né? Então isso danifica um pouco o nosso cérebro, nossa autoestima, a nossa percepção do mundo que está em você, que você passa por pessoas, nem vê, porque você está concentrada numa conversa qualquer, né? Então não é algo que você para resolver um problema de casa, um problema de emprego. Você sai para a rua falando e liga para... Tá tudo bem aí? Eu estava no consultório médico, a moça mulher ligou lá, falando alto. Tá tudo bem em casa? Tá, então tá bom, tô aqui. Entende? Então a gente fica pensando assim, foi viciando tudo isso que você não vive sem. Não vive sem. E aí a gente vê que é uma geração toda, né, Henrique? Uma geração toda. É horrível, né? Uma geração toda.
E se a gente não se policiar, se a gente não fiscalizar, né? O meu marido fala assim, você é ruim de celular, hein, Mara? Porque quando eu estou, né, trabalhando, que eu estou com as crianças na escola, eu estou sem celular. Quando eu estou aqui no projeto com as crianças, eu estou sem que horas que eu vou olhar? Na hora do intervalo. E aí, às vezes, mandou mensagem cedo porque preciso. Eu só vou responder na hora do almoço. Ou mandou... Se for uma coisa urgente, mandou uma mensagem para você, urgente e tal. Mas eu não vejo isso, Henrique. Só depois, e aí não porque tem jeito. Porque daí tira você de qualquer concentração. E outra, não adianta. O que eu tenho que dar exemplo do que eu falo. Se eu estou falando que afeta o cognitivo das crianças e o comportamento, eu vou ficar na escola onde eu estou com as crianças no celular. Se as crianças não podem, a gente também não. Claro. Né? É uma regra. Né? Na lei não fala. Que deveria ser em casa também, né? Então, quando sai para passear e tal. Exatamente. Ninguém leva o celular. Porque, né? Assim, é bom e é ruim, né? Porque de verdade, né? Em casa todo mundo fala, nossa, minha mãe foi ligada. Estão ligando, mandando mensagem, você não atende, você não vê, não sei o que, não sei o que. Não mesmo. Né? Então, por exemplo, sábado e domingo é um dia que é muito difícil conseguir falar comigo. Né? Porque a gente mora aqui na roça, eu tenho fixo. Então, sábado e domingo só me acho no fixo. Porque de verdade, São Henrique, meu celular fica totalmente lá no cantinho parado. Maria, minha filha, só usa o meu. Então, no final do dia, aí ela pega um pouquinho. Aí você tem mensagem, mãe, tem mensagem disso, disso, disso. Fala, então vou responder, né? Mas até a gente aí faz uma coisa, faz outra, final de semana cuida disso, cuida daquilo, passa batido. E eu brinco lá em casa, né? Meu marido, olha o cognitivo. Aí ele fala assim, vem sua mãe, Maria, com o cognitivo. Mas você tá dando exemplo ali. Tô falando, olha o cognitivo. Mas eu só tô olhando rapidinho e já vou guardar. Então, vê-la já logo, guarda, olha o cognitivo. E nós, né, da nossa idade, a gente já começa a perder, né, Zé? Então, a gente tem que cuidar né, de ter mais estímulo pro nosso cérebro, pra gente evitar depois doenças futuras. E o celular não tem nada de bom pro nosso cérebro. Que bom. Você está acompanhando o podcast aí com a Mara, psicóloga, falando com nós os perigos das redes sociais. E nós queremos também que você vai ouvir isso pela Rádio Anuncia-me. Acesse a Rádio Anuncia-me, né? Aí no seu celular, no seu computador, porque esse material também será levado para a rádio, esse áudio, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações tudo. É possível, Mara? Aliás, você trouxe uma colinha aí, quer dar uma olhada se tem alguma coisa que eu não estou perguntando? Você pode olhar na sua cola. Se eu lembrar de alguma coisa. É possível proteger nossos filhos sem proibi-los completamente das redes sociais? Como é que podemos encontrar, como educadores, como amigos e como família, esse equilíbrio? Monitorando. Monitorando. Tendo vínculo, São Henrique. O vínculo é tudo na vida das crianças. Então, voltando à essência. Pai, mãe, filhos, em casa. Sim. Deu exemplo, começou, pode ter muito erro, mas não tem mais ignorância daquele assunto, né? Então, esse vínculo na família é muito importante. O vínculo, a informação, né? Falar mesmo para a criança, olha, igual essa menininha, quando ela viu a conversa, ela sabia, falar, não, tá estranho, né? Qualquer coisa me mostra, me chama, né? E orientar o que pode acontecer, né? Então, isso é muito importante, né? Para poder ajudar essas crianças a sofrer menos ataque. Então, esse vínculo é o equilíbrio que tem que ter. O vínculo é tudo, né, São Henrique? Não adianta o vínculo familiar, em toda a área, né? Toda área tem que ter vínculos. Porque é impossível que você proíba tudo, você não consegue isso e nem deve, né? Não, porque não daí pode. É pior, né? Mas que você tenha vínculo, de saber quem que mandou. Mandou isso aqui, ó, chamou eu de bonitinha. Quem é? Entende? E na amizade, para poder entender o que está sendo passado com os filhos. Sim, né? Isso é importante. Né? Existe alguma dica que você possa dar para os pais que não entendem muito de tecnologia, muitos deles não entendem, mas querem acompanhar melhor essa vida digital dos filhos? Uma dica? Fiscalização, né, São Henrique? E procurar. Mas como eu vou fazer essa fiscalização? Eu sou pai, como é que eu vou fazer essa fiscalização? Notando mudança de atitude, notando de postura dentro de casa? Sim, também, mas é assim, eu sou leiga para essa questão toda de, né, o senhor sabe disso, de redes, de notebook, celular. Eu lido com isso porque eu tive que aprender a lidar. Claro. Né? Então, eu tive que ler, eu tive que pedir ajuda para os meus alunos, para os meus filhos. Como que eu faço isso? Como que funciona isso? E mando, olha, não consigo isso. Não consigo...
aprendendo, né? Tem pais que talvez não consiga, né? Por questão toda, uma questão social e cultural. Mas verificar o que você está fazendo. Deixa eu ver. E se você tem vínculo, né, com a criança, se tem uma proximidade, se oferece o diálogo, se está aberto a escutar, e não é um pai punitivo, vai ser mais fácil, né? Então, ficar perto, porque não tem outro jeito, né? Às vezes, né, a saber as amizades, porque os amiguinhos contam pra gente, né? Né? Então, assim, os amigos vêm e contam. Nossa, tia, nós vamos jogar. Nossa, tia, não sei o quê, nós vamos fazer o quê. Isso é uma forma que a gente tem de fiscalizar. Isso é uma fiscalização, isso é importante fazer. Agora tem uma pergunta aqui que fala assim: como a fé e os valores cristãos, né? Não estamos falando de igreja, mas de valores cristãos, podem ajudar na formação da consciência saudável para o uso das redes? Então, assim, para nós que acreditamos, né, que a gente tem fé, né, independente de religião, a gente tem fé. A questão das virtudes, né, da questão da crença, porque se eu tenho fé, se eu tenho uma religião, se eu tenho né, como que eu posso falar, uma virtude, não é vínculo, São Henrique, como que eu falo, é uma crença. Eu tenho o quê? Eu vou ter consciência do certo e do errado dentro do que eu acredito. Né? Então, essas virtudes, né, ligadas com essas crenças vão me colocar mais atenta em relação aos meus filhos e eu vou passar isso para eles. Claro. É certo? A gente vê lá os mandamentos, né, com a gente, conosco. Então, existem os mandamentos e a gente vai ensinar. Então, o primeiro mandamento, é certo isso? No primeiro mandamento, o que fala? Se eu tenho que amar o meu próximo, eu posso fazer malvadeza para ele, eu posso fazer cyberbullying com ele, eu posso fazer bullying com ele. Que vão fazer comigo, né? Né? E se eu sofrer, o que eu tenho que fazer? Segundo, eu preciso ter o quê? Amo meu pai e minha mãe, e se eu amo, eu respeito, e se eu respeito, eu estou com ele, e conto para ele, busco ajuda, não é? Então, são os ensinamentos mesmo, agora lembrei. Os ensinamentos que a fé nos traz, nos ajuda na educação dos nossos filhos. E outra coisa, né, Mara, o testemunho também, porque aqui nós não estamos falando de fé nem de religião, mas tudo começa, e está numa coisa só isso. Porque não adianta eu mandar meus filhos para a catequese e querer que a catequese dê exemplo para eles. A catequese é para ensinar os mandamentos, ensinar o que é a Eucaristia, né? Mas em casa, como é que é em casa? Né? Como é que eu falo? Como é que há esses valores de benção pai, benção mãe que acabaram com isso, né? De saber os valores. Muita coisa a gente vai errar como pai, como mãe e como jovens também. Sim. Mas como que a gente pode retomando isso? Se não retomar isso, a escola não vai ensinar isso, a igreja não vai ensinar isso, bem do testemunho. Os valores, né, da fé mesmo, valores cristãos nessa vida. Valores da vida, né? Porque hoje não se pede licença, não pede bênção, né? Não pede por favor, né? É uma reprodução, né? Assim, né? O pessoal fala que a gente está como que eles chamam os jovens hoje? Na geração... Ai, não me lembro como que eles falam na internet. As crianças mesmo falam, né? E assim, a gente percebe que é uma reprodução, né? Antigamente, nos ensinavam que a gente precisa ter crença, que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter educação, que a gente precisa... E aí depois foram criando os pais que vieram, por exemplo, né, com essa... com a questão já não pensa mais assim, já não é obrigado, pode escolher o que quer, bobeira da benção, e aí vem só... E vai pegando uma geração inteira. Ontem eu fiz uma roda de conversa na escola que tem essa questão de cyberbullying. E aí eu falei, não vou mais falar de cyberbullying, vou falar de autoconsciência e emoção. E aí comecei a sala toda, 40 alunos, eu fiz de 5 em 5, porque eu queria olhar para cada um e entender o que eles entendem de emoção. E quando eu comecei a falar de emoção, o que é uma emoção, o que é a raiva, o que é amor, como que a gente se expressa, isso como afeta na nossa vida, no dia a dia. Como que eu vou ser um profissional se eu não lidar com isso? Como vai ser no ambiente de trabalho? O que afeta isso na minha escolha do que eu quero ser? E comecei a conversar com ele. E aí depois eles ficaram pensativos, eles falaram assim, virou um lá e falou assim, eu posso falar da minha raiva? Falei, nossa, eu fico muito feliz, pode. Eu tenho muita raiva de você, Flônia. Falou de você? Não, pro colega que tava do colega dele? Aí o colega falou,
Fez assim, porque até então são amigos, brincam e tal. Porque há um ano atrás você falou um negócio pra mim e isso tá até hoje no meu coração. Olha, Nunca tinha se expressado, eles não tinham achado, né, a forma de se expressar. A gente percebia, sim, na escola que tinha um atrito ali. mas não sabia o que era, né? Eles estavam brincando, mas a gente via um atrito, né? Então os professores sempre, epa, vamos parar, passou, e aí isso, não. Quando eu comecei, então, assim, eles não sabem o que eles fazem, como que eles resolvem. E aí leva para a escola e começa com essa questão do bullying, do cyberbullying. Porque o que acontecia ali era um bullying em ciclo. Um fazia, o outro fazia, o outro fazia, o outro fazia. E aí começou pelo cyberbullying, que foi para ser... E foi tudo por quê? Esse aluno virou e falou, por que você falou isso para mim, né? Guardou. Aí eu entrei nessa questão do que se fala, né? Como que vocês se expressam? Como que é na casa de vocês? Muito interessante isso aí. Você fala para o seu pai quando você acorda, para sua mãe, para quem cuida de você, porque na escola, né, a gente, da família é quem cuida, né? E hoje em dia a gente está num mundo que, né, o abandono é muito grande. Ah, oi, tô indo. Oi, cheguei. Falei, não fala assim, tchau, te amo, bom dia, bom trabalho. Quando chega, você fala, ai, que bom que você voltou. Aí eles começaram a rir. Não, dona, não é assim não. Eu falei, sério? Aí eu falei, olha, meu filho tem 21 anos, eu exijo dele todo dia, benção. E aí ele vai trabalhar e às vezes a gente não se encontra e ele chega lá, benção, mãe. Mãe, bom dia. Mãe, te amo. E eu mando pra ele. Tem que treinar. Você sabia que a sua mãe, seu pai, quem cuida de você vai ficar feliz se você fizer isso? Você não vai ficar feliz se um dia... Aí ele falou, nossa, vou até levar susto. A maioria das crianças. Algumas não. Algumas têm esse contato. Mas a maioria não tem esse contato de carinho, de afeto e troca mesmo da expressão. A outra grande maioria fala assim, não tem conversa lá em casa, meu pai não me escuta, porque ele fala, não, porque quem manda sou eu. E ponto final. Então a gente tem que escutar os Não nossos tem diálogo, filhos. não escuta, né? Por que quer ir, por que né, tá se posicionando assim, o que ele tá sentindo. Mesmo que faça a correção depois, né, São Henrique? Eu vou corrigir, vou colocar o limite. Isso é amor, isso é cuidado. Mas precisa ouvir o que tá sentindo com aquela situação, o que gerou aquela situação. Então, assim, vai chamar atenção, vai corrigir, vai colocar o limite? Sim, mas vai ouvir também, né? Então, isso é muito importante. Muito bem, Mara. O que mais você gostaria de colocar, Mara? E a gente fique atento, né, São Henrique, sempre para as nossas crianças, que não basta falar. Não pode olhar, porque quando você fala para a criança, né, principalmente para a criança, não acesso tal, né? Aí ela vai acessar, porque ela tem curiosidade. Mas por que será que eu não posso? E a gente aprendeu também isso há muitos anos, né, Mara? Que tudo aquilo que é proibido, que não deve fazer, a gente quer fazer para saber como é que é. Saber como que é. Não é mesmo? Então, e às vezes caímos em cilada por curiosidade. Exatamente. E tem que orientar, né, São Henrique? Não pode acessar esse conteúdo, você não vai jogar esse joguinho, porque lá você pode correr risco. Uma coisa assim, que eu gostaria... Nossa, esqueci. Deixar para as mães é uma questão que acontece nas redes sociais, que é assim, São Henrique. É pouco falado, mas acontece. Além da pedofilia, além dos assédios, além dos desafios que levam as crianças a cometer loucura, né? Igual aquela história daquele jovem lá que fez aquilo com os pais. A questão hoje existe uma coisa horrível chamada estupro virtual. A criança, ela fica assediada, recebe desafios, e ela já está com tanto medo, não precisa ser só criança não, jovens mesmo, que ela não conta. E é horrível, os traumas para as crianças que sofrem todos os tipos de ataque nas redes sociais é gigantesco, vai afetar uma vida toda, né? E gera pensamentos, né, de todas as formas, tanto de baixa autoestima, como suicidas, como de desvalorização da vida. É muito, né, é muito grave a questão dos riscos na rede social. Muito bem, Mara, foi maravilhoso a gente conversar sobre isso, a experiência sua. Você tá no ensaio diário com isso, né? Então vai enriquecendo a sua profissão. Você pode trazer, como você está trazendo aqui, as suas experiências, porque cada dia é um desafio para você também. Muito, né? Que a escola, eu falo assim, eu amo escola, né? De verdade que eu gosto muito. Eu nunca sei o que vai acontecer. E ainda é tudo novidade, né? É tudo, e como eu tenho várias escolas, eu chego lá, quem faz minha agenda são os diretores, os gestores, os vice, o coordenador. E ontem, quinta-feira, eu falava para uma assim, vocês, assim, hoje você caprichou na minha agenda, hein? Porque foi da hora que eu cheguei, ultrapassei, porque eu tinha... E vai acontecendo. Ela agendou para mim
fazer um acolhimento de 3 crianças, Ah, mas nisso deu um desentendimento numa sala lá, geral, e aí falou, não, vamos resolver a situação que já vem aqui, vamos fazer uma roda de conversa, vamos aproveitar que a Mara está aqui, aí foi para a roda de conversa, aí chegou uma avó, falou, vamos aproveitar, queria pedir atendimento, né? Falou, vamos aproveitar que o psicólogo está aqui. Então, assim, é bom o psicólogo na escola. E para nós, assim, é um laboratório vivo gigantesco. vivo. E outra, não tem repetição, né? Não tem. Como você disse, você ia fazer uma coisa, você houve um problema lá, teve que refazer, porque não tem repetição. Não tem. Às vezes, os alunos, os jovens, os adolescentes são os mesmos, mas os problemas são variados, né? É. E eles estão lidando, né, que é quando os jovens que estão começando a ver o psicólogo na escola com um olhar diferente. Então, quando a gente chega e fala, nossa, hoje ela está aí, né? Porque eu consigo ir quinzenal das minhas escolas, né? Que eu tenho que... E aí fala, nossa, ela está aí. Aí já vem, semana passada eu falei com a senhora, meu amigo está querendo falar, ele pode falar com a senhora? Olha que bom. Então, assim, eles estão começando a entender que é sobre a saúde mental, que é sobre a convivência e que isso vai fazer a diferença no convívio, né? No ambiente escolar e que vai Muito ajudar. bem, muito bem. Né? Então, é bem interessante. Mara, então olhando agora para aquela câmera, que mensagem você deixa para os pais que estão preocupados, a gente sabe disso, mas querem confiar mais e educar mais com amor seus filhos? Fé, né? Crença, amor, respeito, limite, porque se não tiver essa questão do respeito, do limite, não quer dizer que falta amor. O amor envolve tudo isso. O cuidar, né, diário, o acolhimento diário, né? E aí, como foi a sua escola? Como você tá? E perceber que aquela criança não chegou bem, né? De repente ela chega mais... E aí é uma brincadeira que foi feita, alguma coisa. É, porque às vezes saiu alegre para ir para a escola, Sim. quando volta meio moado. O que aconteceu lá? O que aconteceu? E respeitar o tempo, porque às vezes a gente pergunta, Não respondeu na hora. fala, não aconteceu nada, mas aí você vai monitorando, vai olhando, vai se colocando à disposição, faz um agrado, um carinho, né? Chama um pouquinho, vamos tomar um café, vem almoçar, almoça pronto, e, né? Se chega, percebe que a criança não tá legal, senta um pouquinho e deixa o celular. Eu falo, né, para as nossas mães aqui, principalmente aqui do projeto, 10 minutos do seu dia, sem nada, sem telefone, sem celular, sem televisão, sem estar com outras pessoas na presença do seu filho, só para escutar ele, vai fazer uma diferença na personalidade dele muito grande, né? No que ele vai ser de diferente na vida dele, na escolha que ele vai ter, no que ele vai ter para oferecer para o outro. É muito diferente. Mais alguma coisa, Mara? Não, seu Henrique, eu quero agradecer a oportunidade, né? E falar que é muito bom, né? Esses bate-papos. É muito bom. Vai surgindo os assuntos, né? Eu quero agradecer muito. Para mim, você é uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande amiga, que eu estimo e amo muito. Agradecer esse carinho que você tem que dedicar para orientar, dar pistas para nós, né? Então, a gente já não é tão ignorante. Falou isso, acho que vou fazer aquilo. Quer dizer, pistas para que a gente nunca teve nada, tenha aonde chegar, não é? Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo a você pelo seu carinho, pela sua... E agradecer a você que está em casa pela sua audiência, para que você compartilhe esse podcast com mais pessoas. Vai também pela rádio Anuncio Me Falei. Manda as pessoas ouvirem um pouco. Vamos ajudar a melhorar a nossa geração e preparar a próxima. Né? E é muito... O senhor falando isso, me veio uma dica importante que eu acho. Percebeu, né, seu Henrique, a alteração, mas não está conseguindo esse vínculo com a criança, procura ajuda, né, seu Henrique? Porque procura ajuda. Percebeu que alguma coisa não está bem. Mas eu não consegui ter acesso a isso com a criança, senão vai virar uma briga. Então, procura alguém que possa fazer isso. E a outra cabeça, isso, procura ajuda. Eu acho que procurar ajuda no momento que a gente não está conseguindo dar conta é fundamental em todas as situações. Né? Orientação qualquer que você consegue de fora pode abrir uma brecha muito grande de melhorar. Né? Sim, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique. Obrigado pelo seu carinho, seu tempo, né? E quero agradecer a você, então, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a todas as orientações. Pedimos que Deus abençoe você, sua família, abençoe a Mara, com todo o carinho que ela tem com esse projeto aqui na comunidade e também como amiga da comunidade. Tudo que fizemos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.